Como você se relaciona com o seu direito de ir e vir? Dirigir, viajar até uma cidade desconhecida, pegar um avião, um ônibus, isso tudo te causa alguma preocupação? Meu nome é Larissa Guerra e eu sou uma motorista tardia que perdeu o medo de dirigir e desde a invenção do Waze e do Maps nunca mais se sentiu assim totalmente perdida em cidades que não conhece bem. Meu nome é Bruna do Carmo e eu adoro conhecer novos lugares, desde que não dependa de mim para chegar até lá, pois geolocalização não é o meu forte e o trânsito ainda me assusta. O meu nome é Marina Mels e essa é uma das liberdades mais maravilhosas que eu sinto, embora eu não seja uma pessoa que ama dirigir. Dirijo mais por obrigação mesmo. Dias atrás, numa viagem de trabalho, a gente começou a pensar sobre coisas que dificultam a nossa mobilidade pelas cidades. E foi lendo o texto da Bruna do Carmo sobre gênero, raça e trânsito que a gente decidiu trazer ela aqui para ampliar essa conversa. Vai ser demais. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Somos mais de 108 milhões de mulheres no Brasil, de acordo com dados do último censo. Dessas, de acordo com o Detran, 26 milhões possuem carteira nacional de habilitação, o que dá 35% do total de CNHs válidas no país. Em 1932, Maria José Pereira Barbosa Lima e Rosa Helena Schorling se tornaram as primeiras mulheres a conseguir habilitação para dirigir no Brasil. Isso foi em Vitória, no Espírito Santo, e um ano depois, Schorling se habilitou ainda para a direção de motos. Somente em 2018, as mulheres conquistaram o direito de dirigir em qualquer país do mundo. Até então, a Arábia Saudita era o único país que ainda proibia as suas cidadãs de conduzirem veículos. O direito de ir e vir é garantido pela Constituição, mas, sendo mulher, você bem sabe o quanto esse simples ato está envolto em uma série de medos, de tabus, de preconceitos. E foi durante uma viagem de carro com a Larissa ao volante que a gente começou uma grande brisa sobre mobilidade, sobre trânsito, e sobre como a gente se relaciona com tudo isso sendo mulher. E aí, comecei a pesquisar sobre esse tema e eu acabei chegando num texto da Bruna do Carmo, trazendo mais camadas e recortes para essa nossa brisa. Bruna, seja muito bem-vinda ao Donas. Eu queria que você começasse se apresentando para os nossos ouvintes. Oi, meninas. Oi, ouvintes do Donas. Tô muito feliz, me dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Acho que o papo vai ser muito, muito legal. Eu sou Bruna do Carmo, mas por favor me chamem de Bru. Todo mundo me chama assim. Bruna do Carmo, sempre acho que estão brigando comigo. Eu sempre fico meio, calma, gente, não fiz nada. Por favor, chamem de Bru, que é no carinho. Eu sou uma mulher preta de Salvador, tenho 28 anos. Sou publicitária, libriana e poetisa, não necessariamente nessa ordem. E eu me defino como alguém que é apaixonada pelas coisas que geram paixão nas pessoas. Então eu adoro futebol, eu gosto de culinária, eu gosto de música, eu gosto de literatura. Eu acho que um pouco por isso também que eu me envolvi na publicidade. Sou redatora, né, mais específico assim. E isso, de despertar a paixão nas pessoas, de envolver, de contar histórias e acabar persuadindo ali um pouco através das técnicas e tudo mais, me encheu muitos olhos. E aí comecei a escrever também como poetisa, desde uns 13 anos que eu escrevo poemas. Poetisa é uma palavra forte. Eu escrevo uns poemas. Poetisa sim, vamos assumir. E é sobre isso. E é isso, eu sou essa pessoa, assim, que gosta muito de escrever, de conversar, e que às vezes para ter umas reflexões e sai coisas como o assunto que a gente vai conversar aqui, sobre mobilidade, gênero e raça. Muito bem. Vamos começar então contando um pouco sobre a nossa relação com o trânsito, né? Bru, então vou chamar de Bru, já que deu essa intimidade, eu já tô íntima. Eu chamar de Lari e Mari também. Tá bom, se der oportunidade, a gente vai. Tá bom, fechou. Então, Bru, conta pra gente um pouco sobre a sua relação, né, com o trânsito. E já que lá no seu texto você fala que você ainda não moveu nenhum dedo pra tirar a CNH, que não tem essa pretensão. Então, conta um pouco para os nossos ouvintes um pouco de como é essa sua relação e o que você conta nesse texto. Acho que para começar é importante assim, entender aonde eu tô, da onde eu vim e no final pode até parecer um pouco contraditório, porque eu moro em um bairro aqui da periferia de Salvador chamado Cajazeiras. Ele é um bairro muito importante porque ele já foi considerado o maior conjunto habitacional da América Latina. Então é um bairro muito grande, planejado para ser grande, então você demora muito para sair do bairro. Então, para chegar até o centro da cidade, centro comercial, os polos de uma forma geral da cidade, leva muito tempo. Mas apesar disso, a minha relação com o trânsito sempre foi
de muito medo, assim, no sentido de estar muito tempo exposta, sendo uma mulher preta, em um estado do Nordeste, da periferia, estar fora de casa, estar fora de um ambiente confortável é sempre um estado de alerta. E para mim, estar no trânsito também era isso. Era você estar muito vulnerável a muitas coisas que vêm de fora e que você não consegue controlar. Então, essa distância sempre que eu tinha para chegar a qualquer lugar, desde o meu ensino médio, eu precisava acordar 4 da manhã para poder estar na faculdade, para poder estar no colégio, depois no trabalho, quando eu trabalhava de forma presencial. Então, sempre o deslocamento para mim estava sempre associado a estar vulnerável, a estar cansada e tudo mais. E há pouco tempo eu tive meio que fazer uma escolha assim, entre comprar meu apartamento ou comprar um carro. Assim, chegou um momento que meus pais falaram: tá na hora de tomar decisões, querida. Isso aqui não vai rolar para sempre. E aí não passou muito assim pela minha cabeça nem o carro, justamente por isso, porque para mim não fazia sentido hoje no contexto que a gente está, eu ter esse carro. Pelo medo, como eu falei, mesmo do trânsito, assim, essa responsabilidade de dirigir. E a gente sabe que o olhar para uma mulher no volante, ele é muito diferente. Um olhar para uma mulher negra no volante já é uma outra coisa. Então são muitas camadas, são muitos recortes que a gente precisa estar atento e que ainda me gera algumas inseguranças. Além de uma questão financeira também, de ter o custo de ter esse carro, de manter esse carro e tudo mais. Acho que para a realidade minha e dos meus pares ainda é muito distante. A gente enxerga muito ainda um patrimônio como uma casa, como um teto mesmo, como uma forma de honrar muito mais a nossa história do que um carro. A gente acaba não priorizando isso e deixando as coisas passarem. Digo que eu não nego que posso ter um carro um dia, acho que é super importante pensar nisso, mas no momento, com a história de vida que a gente tem, com as coisas que a gente precisa priorizar, acaba ficando muito para depois. Perfeita, nossa. E aí, Marina, como é que é a tua história? Então, eu tirei a carteira de motorista um pouco depois de fazer 18 anos, assim, acho que diferente das pessoas que se afobam, né, que fazem 18 anos e têm essa possibilidade, vão lá fazer a carteira. Eu esperei, eu acho que 1 ano ou 2 pra daí então fazer. Porque eu nunca tive a brisa, assim, de dirigir, sabe? Nunca tive vontade de dirigir. Até que chegou um momento que, por conta de situação de mobilidade mesmo, eu juntei uma grana pra pagar metade do carro, meu pai pagou outra metade do carro, meus pais pagaram, né? E aí a gente decidiu que eu iria comprar. Eu tinha um Ford Ka velho, maravilhoso, que eu amava, inclusive, tá? Cerejinha, beijo, saudades de você. Ele não fechava os vidros, não abria os vidros, era totalmente inseguro. Mas enfim, eu gostava muito dele. Mas dirigir, assim, nunca foi uma coisa simples pra mim, assim. Eu não gostava de pegar estradas distantes, de pegar BR, sabe, de fazer... de ter longas distâncias, assim. Era mais uma coisa de ir pro trabalho, voltar do trabalho e dar tempo de fazer faculdade, dar tempo de chegar nos lugares, enfim. Era mais nesse sentido, assim. Então, eu tenho uma relação com dirigir que é muito operacional, assim. Sei que tem gente que gosta, eu acho que você é uma dessas pessoas, né, que tem um pouco de prazer, que sente um pouco de prazer, assim. Mas pra mim é uma coisa operacional, é tipo escovar o dente, tipo botar uma roupa, tem que fazer e aí você vai lá e faz, assim, mas não é eu entendo que é um direito, uma liberdade que me traz N privilégios e tudo mais, com todos esses recortes que a Bru já trouxe, mas pra mim parte muito desse campo operacional, assim. E pra você? Então, eu fui uma motorista bem tardia, assim. Eu tirei minha carteira de habilitação com 22, 23 anos e eu passei a conduzir veículos com mais frequência só quando eu já tinha uns 25, 26, assim, sabe? E dirigir também não era uma prioridade pra mim. Eu lembro que na minha família, tipo, meu avô, meu pai, quando eu já tinha, sei lá, 14, 15 anos, eles ficavam meio que nessa pressão, assim, de já tem que começar a te ensinar a
dirigir, porque, né, interior, tem muito essa ideia de que você tem menos de 18, você já pode tirar o carro da garagem, sabe? Já pode fazer essas coisas. Só que eu tinha absoluto pavor, assim, sabe? E eu pensava, gente, não, sabe? Eu quero fazer minha faculdade primeiro. E eu também sempre gostei de andar de ônibus, sabe? Transporte público nunca foi, assim, um grande problema pra mim. Então eu pensava, cara, não tenho dinheiro, não tenho como sustentar um carro, exatamente como a Bru falou, porque, né, é uma despesa grande e tal. Então eu vou seguindo a minha vida. Só que a partir do momento em que eu tive um carro, aí eu vi a diferença que fez, sabe? Porque eu sou a pessoa do rolê, né? Eu gosto de sair, assim, de tipo, ai, quero ir, quero voltar, quero ir visitar minha amiga num samba no final de semana, né, Marina? Delícia, isso aí. Eu pego o carro, eu vou. E a hora que eu quero ir embora, eu vou embora, sabe? Então, eu acho que é essas pequenas coisas, assim, que acabam fazendo muita diferença pra mim. Amiga, você não é a pessoa que gosta do rolê, você é a pessoa que gosta de ir embora a hora que você quer. Esse é o lance. Tem isso. Você não gosta de ir de carona porque você gosta de ir embora cedo. Esse é o rolê. Exato. Nossa, a ideia da carona, eu lembro que, assim, época de faculdade e tal, que fazia aquelas festas de faculdade, eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, que ódio, eu quero ir embora daqui, eu tenho que ficar esperando essa pessoa, sabe? Tipo, e não tinha dinheiro, né? Não tinha táxi, não tinha Uber, então era uma coisa meio precária, assim. Então, a ideia de dirigir, pra mim, tá muito ligada a essa possibilidade, sabe? De fazer o que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero, se eu tiver dinheiro, claro, pra abastecer. E se eu tiver tempo pra isso, assim. Mas, Bru, ouvindo tu falar, assim, também eu queria saber de como é a experiência das mulheres da tua família com a direção. Tem outras mulheres que dirigem, não tem? Como é que isso foi estimulado, assim, dentro do teu núcleo familiar? A minha geração, assim, eu e as minhas primas, né, a gente acho que é a geração que tá mais próxima dessa ideia de dirigir mesmo, assim, e ver isso como uma possibilidade, como algo a agregar na nossa família. Eu tenho uma prima em especial, assim, que é mais próxima a mim, tem ela e tem a irmã que a gente se chama de Primoca, e o carro é o Primocar. Então, nosso Primocar é o carro oficial, assim. Eu amei! É o carro oficial dos rolês. A gente tem uma certidão dele, assim, com a placa, cor, tudo bonitinho. Demais. E eu acredito que, pra ela, assim, que é a pessoa que eu tenho mais próxima, veio muito porque o pai, que é meu tio, dirige. Então já tinha ali, e trabalhou como motorista, trabalhou nesse ramo, assim, por muito tempo. Então ele tinha uma relação já ali com direção, de alguma forma. E acabou passando para ela, ficou a família, o contato ali, então acho que para ela sempre foi uma coisa mais natural. Por outro lado, meus pais, nem meu pai nem minha mãe, nunca dirigiram, também nunca nem fizeram nada assim para tirar a habilitação, justamente por isso, porque a gente tinha outras prioridades e ser habilitado não era uma delas. E até uma coisa engraçada, né, que acho que conecta tudo assim, que eu falei ali de onde eu morava, de onde eu moro e tudo mais, e meus pais sempre contam da história de quando eu nasci realmente assim, dores do parto, contrações, quero vir ao mundo. Que não tinha transporte aqui onde eu moro. Já tem bastante tempo que a gente mora nesse bairro. E não tinha transporte, não tinha como chegar. Só tinha um carro que era da empresa, do órgão público, né? Que iria implementar aqui a parte de mobilidade urbana. E foi esse carro que levou minha mãe até o ponto onde teria um ônibus. Olha então, só! Assim, para sair da onde eu tava até conseguir, a mobilidade está na minha vida, gente, desde que eu quis realmente vir ao mundo. Você vê que é uma história ali, que tem um storytelling, tá tudo conectado. Mas é isso, a minha família tem essa relação de hoje, a partir da minha geração, a possibilidade de ter um carro, a possibilidade de mobilidade de uma forma geral, assim. E aí a gente fala da mobilidade além da urbana mesmo. Mobilidade social, a mobilidade de status, de interesse, ela começa muito com a minha geração, e por isso que esses bens, assim, que de uma forma geral têm um valor agregado maior, eles têm esse impacto tão grande e são pautas, assim, de conversas. Incrível. Demais. Eu fico pensando sempre como é um recorte muito social e também muito geográfico, assim, né? Algumas cidades têm mais possibilidades de transporte urbano que funciona porque tem mais demanda.
Então, eu acho muito, muito louco, assim, não tô romantizando nada aqui, tá? Só queria deixar isso bem claro, estou muito consciente aqui do lugar onde eu tô falando. Mas eu acho muito louco como sempre que eu e a Larissa conversamos sobre a nossa necessidade que eventualmente surge da gente andar de ônibus, ou enfim, de nos deslocarmos, eu e meu companheiro decidimos que teríamos um carro só, por exemplo. Então, quando um precisa e o outro não e tal, como é ruim, sabe? Como essa mobilidade, para quem tem carro, é muito difícil de perceber, como aqui na nossa região é muito ruim, assim, o deslocamento é muito difícil. Há uma falta de horário, há uma falta de demandas, é uma falta de possibilidade, sabe? Eu e a Larissa às vezes conversamos, assim, que, cara, se houvesse a possibilidade da gente ir de ônibus a alguns compromissos, a mesmo trabalhar no nosso dia a dia, a gente preferiria. Só que tem uma questão de qualidade, assim, de volume de acesso a esse tipo de transporte, sabe? De outros transportes que não sejam carro. Então acaba que a gente se deixa completamente tomar pelo conforto do carro, porque não é nenhuma possibilidade, assim, para que eu vá até o meu trabalho de ônibus, eu preciso pegar 2 ônibus, sendo que eu moro a, sei lá, 2 quilômetros do meu trabalho. Tenho que, sabe, é um processo, assim, muito complexo, sabe? Então, como também as cidades não estão preparadas, né, para que a gente tenha outros tipos de mobilidade que não sejam tão onerosos, até porque as passagens de ônibus, até onde me consta, em todo o Brasil, não são baratas, né? E que possam levar a gente fazer esses trajetos em segurança, com qualidade e preservando a nossa qualidade de vida, assim. Sim, nossa, e eu tô aqui pensando, né, Marina? Tu fala que tu precisa de 2 ônibus pra chegar no teu trabalho, que é super perto da sua casa. E eu que moro numa cidade diferente da cidade de onde eu trabalho, da 25 quilômetros de distância, eu pego um ônibus. Só que para pegar esse um ônibus, eu preciso sair 2 horas antes do meu horário de trabalho. E aí eu chego 1 hora antes e eu fico 1 hora aqui coçando na empresa, porque não tem um horário mais perto do horário em que eu realmente começo a trabalhar, assim, sabe? Então eu tenho feito esse exercício de vir algumas vezes por semana de ônibus, porque evita que eu fique dirigindo num horário que é horrível, né? Que é 6 horas da tarde, a hora que eu saio. Mas também é muito de tipo assim, não, hoje eu vou descansar, eu vou de ônibus, porque eu levo tipo 1 hora, aí eu vou lendo, vou fazendo minhas coisas e tal, mas assim, não dá pra dizer que tem qualidade nesse serviço que tá sendo ofertado, assim, ele é básico, né? É bem básico e bem rudimentar, assim. E aí eu fico pensando como essa lógica meio que se inverte pra mim, né? De que o ônibus acaba virando meio que um lazer, e eu acabo tendo que, quando eu venho de ônibus, é tipo assim, não, hoje a minha agenda tá fechada pra todo o resto, eu não vou mais pra lugar nenhum, eu só vou trabalhar, eu só volto do trabalho pra casa. É bem complexo como forma isso. Mas, Marina, eu queria que tu falasse também da relação da tua família com esse rolê de direção. Então, na minha família mais direta, assim, meu pai e minha mãe, a minha mãe não dirige, ela teve carteira de motorista um tempo, depois decidiu não ter mais e não dirige, e tá super bem resolvida com isso, assim. E eu acho que agora a relação é um pouco diferente porque tem outras possibilidades, né? Então, mesmo que os meus pais não estejam juntos, que ela precise ir a algum lugar, ela se vira com Uber, se vira com táxi. Agora é uma outra realidade, assim, né? Uma realidade diferente da realidade de quando a gente tinha 18 anos que não tinha Uber, quando a gente tinha 20 anos que não tinha Uber, assim. Então, acho que é bem resolvido pra ela, mas teria que perguntar pra ela, pra terapeuta dela, talvez. Não sei. Não sei. Bru, eu queria te perguntar, como é que é pra ti, na tua região, esse lance do transporte público, assim? Você comentou sobre no seu nascimento, na sua estreia no mundo glamurosa, ter tido essa questão de mobilidade, mas como é que é na sua região esse lance? Eu acho que é um dos pontos assim, mais críticos, assim, porque, como eu falei, a gente é um bairro muito grande, assim, em extensão mesmo. Houve um tempo em que haviam mais habitantes aqui no meu bairro do que na segunda maior cidade da Bahia. Então, pensa o que é dar vazão a tanta gente ao mesmo tempo e, felizmente ou infelizmente, quem planeja a mobilidade urbana não é quem usa o transporte público. A gente sabe que esse local, quem está ali organizando, não são as pessoas que fazem uso desses meios e tudo mais. Então, é muito custoso para a gente, a gente perde muita qualidade de vida em deslocamento, assim, de uma forma geral. A gente brinca aqui, né, que o metrô de Salvador específico demorou, acho que 25 anos para ficar pronto.
Então era uma coisa assim que a gente nunca vai ver o metrô, a gente nunca vai ver o metrô. E hoje ainda está em expansão. Então, movimentar-se em Salvador, de uma forma geral, não importa o meio assim de transporte, é custoso. Tem questões geográficas também, a gente é uma cidade de muitos morros, muitas ladeiras, e eu acho que isso também gera essa aflição, muitas vezes, nas pessoas, que a gente, sei lá, medo do carro morrer, medo de você estar ali no trânsito, em uma situação complicada e não conseguir sair, e como é que o outro vai reagir a isso. Então, tudo que envolve mobilidade, de uma forma assim geral, somente aqui onde eu moro, a gente tem muito esse quesito. E vocês estavam falando disso, do horário, né, do tempo que a gente passa no transporte, e aí eu lembro muito nesse período em que eu ia para a faculdade, para o colégio, que eu conseguia fazer tudo do meu dia porque eu tinha 2 horas no ônibus. Então, assim, a hora que eu revisava a matéria, eu brincava que, tipo, gente, quase tudo que eu faço no meu quarto, eu faço no ônibus. Eu durmo, eu como, eu estudo, assisto televisão. Então, assim, é quase uma extensão do meu quarto, porque você precisa otimizar o tempo, senão não dá tempo. Se você usar o ônibus só para se deslocar, você perde 4 horas do seu dia, 8 horas do seu dia. Então, eu fazia ali do ônibus uma extensão do meu quarto para otimizar o dia. E precisa, assim, infelizmente acontece, mas que já que acontece, a gente precisa otimizar de alguma forma. Muito bom. Tem coisas que eu espero que você faça só no quarto, tá, Bru? Me bateu aqui. Não, por isso que eu quis frisar algumas coisas, gente, algumas coisas. O que é possível fazer no ônibus. Super. Tem uma coisa que você fala no seu texto também, que é sobre a importância da promoção de um trânsito mais seguro, né? E quando você fala de trânsito nesse contexto da segurança, você não tá falando só do automóvel, você tá falando também de todas as formas de trânsito, né? Qual que é a sua percepção sobre isso? Compartilha com as nossas ouvintes. Então, esse texto, ele partiu de um comercial, de uma campanha da Chevrolet com a Djamila Ribeiro. E eu acho que o que mais me impactou, assim, nessa campanha é isso, ver uma mulher preta, intelectual, nenhuma propaganda, nenhum comercial, que a gente sabe que no fundo tem ali a ideia de vender, é isso que... né, o resultado final é isso, mas tem toda uma campanha por trás disso, toda uma mobilização, um ato social por trás disso, olhando realmente para o trânsito, para além, mais para a questão mesmo do transitar, de entender que as pessoas têm o direito de transitar com segurança, de uma forma inclusiva, e aí todas as formas de inclusão, de gênero, de raça, social, geográfico, e como uma empresa, uma marca, pode usar, ainda assim, apesar do objetivo maior de vender, usar esse espaço para fazer com que as pessoas olhem o trânsito e os recortes que ele tem. Eu inicio o texto falando também um pouco disso, que o trânsito é um reflexo da nossa sociedade. Então, se você está estressado, a gente vive em uma sociedade em estado de alerta o tempo todo, a gente leva isso para o trânsito. A gente olha para o transporte público, a gente vê que a maioria das pessoas que estão ali são vindas da periferia, são negros, são mulheres. Então, o que acontece fora do trânsito é colocado ali dentro. Quando a gente tem uma marca que pode ter uma inserção em TV, que está nas redes sociais, que tem um contato com uma filósofa, que muitas vezes a massa não consegue acessar o conteúdo dela, os pensamentos dela, então traz isso para um veículo de massa. Através de uma marca, mostra que é possível a gente ter essas campanhas, a gente falar sobre isso com outras pessoas, fazendo links, mostrando que algo que pode ser corriqueiro para outros tem um significado muito além do que só mobilidade. Então, ver que o trânsito é realmente um espaço que pode fazer a gente refletir sobre o que a gente quer como sociedade, e melhorar o trânsito é melhorar também a nossa sociedade. É mostrar para as pessoas que é possível se deslocar de uma forma mais segura, é possível que cada um dirija a sua vida assim como dirige seu automóvel. Perfeita. Eu também fico pensando muito nesse aspecto de como o trânsito, como a mobilidade, ela não é pensada para mulheres, né? Para mulheres e para pessoas... Bom,
uma pessoa com deficiência, né? A gente bem sabe o quanto também sofre no trânsito, o quanto é muito difícil se locomover, o quanto é muito difícil a gente ter segurança, a gente ter essa plenitude, assim. A gente começou muito essa conversa, eu e a Marina, porque eu tava relatando pra ela algumas experiências que eu tive viajando de carona. Que às vezes eu também faço isso, tá? Sério, é que eu sou meio doida do transporte, né, gente? Eu acho que eu gosto. Eu fiz meu TCC sobre transporte público, né? Motoristas e cobradores de ônibus. Então, é um assunto no qual eu presto atenção. E no dia que eu viajei de carona, foi uma mulher mais velha, assim, ela tava absolutamente tensa, assim, sabe? Dirigindo, sabe? Tipo, quando você vai, assim, muito preocupada. E aí eu já conheci o caminho, aí eu fui falando pra ela, não, então entra por aqui e tal, vai desse jeito, nanará. Mas eu lembro que isso me chamou muito a atenção, assim, e foi o que acabou originando essa conversa com a Marina, do quanto a gente ainda vê as mulheres preocupadas, travadas, né, e com medo. Eu mesma, quando eu comecei a dirigir, eu tinha muito medo. Tipo, meu Deus, a primeira vez que eu saí numa BR, assim, eu tava tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Sabe, eu tô fazendo tudo errado. Mas, quando a gente para olhar, a maioria dos acidentes com óbitos envolvem motoristas homens, a maioria dos sinistros de seguros envolvem condutores homens, tanto é que quando você é mulher e você vai fazer um seguro do seu carro, a tendência é que ele seja mais barato, porque, né, então acho que tem vários desses fatores, assim, que a gente precisa levar em conta. E eu também fico um pouco preocupada sobre essa questão de fazer a campanha de, vamos lá, mulher, vamos comprar o carro, porque a gente sabe, né, que o mundo tá colapsando, assim, e a gente precisa procurar meios mais sustentáveis de locomoção, mas aí também isso já é outro capítulo, né? Super, você falou de BR. A primeira vez que eu fui pra uma BR, meu pai nem sabe disso, espero que ele não ouça esse episódio, gente, vamos lá. Mas a primeira vez que eu fui parar na BR foi sem querer. Eu também. A gente tava indo com duas amigas na casa de uma amiga jantar e não tinha Waze, né? Olha só que coisa doida, que mundo maluco esse que vivíamos. Não tinha nada, assim. E aí ela explicou pra gente, era uma amiga de faculdade, aí ela explicou pra gente, minha casa tu faz assim, entra lá, vai por aqui, pipipipó. E óbvio que a gente se perdeu, né? Era tipo eu e mais duas amigas que não dirigiam. E do nada eu fui parar na BR. E aí eu lembro que foi muito maluco, porque essas duas amigas que estavam comigo não dirigiam, mas tiveram a calma, assim, a tranquilidade de conseguir me deixar calma. Porque elas falavam, não, tá, beleza, a gente tá aqui, agora vamos achar um jeito de sair, tranquila, segura, para aí. A gente parou, eu tava hiperventilando, assim, a gente parou o carro, respirou, e aí foi, e estamos aqui, logo deu tudo certo. E uma dessas amigas, inclusive, ela tirou a carteira de motorista depois que ela engravidou. Ela não tinha pretensão de dirigir. Nem sei se eu podia estar contando a história dela aqui, mas vamos lá. Ela não tinha pretensão de dirigir, e aí quando ela engravidou, ela se percebeu precisando de mais independência. Ela não estava junto com... Não tinha um parceiro, né? Não estava morando junto com o pai da filha dela. E aí ela sentiu essa necessidade, assim, de que para ter um bebê numa cidade que não oferece possibilidades de mobilidade tão simples, ela precisaria de um meio de transporte mais adequado, assim, e que, obviamente, ela tinha condições de comprar e tal. E aí ela foi aprender a dirigir por isso. Eu acho que também deve ter muita gente que tá ouvindo a gente que teve na maternidade, na parentalidade, também um estímulo, né? Imagino que quando você passa por uma situação dessa, você pensa também em todas as catástrofes, né? Afinal de contas, ansiosas somos todas, que podem acontecer e como ter uma forma simples de chegar aos lugares pode ajudar, né? No caso da Bru, tinha o motorista lá da parada do transporte para levar até o ponto de ônibus, mas, né, imagino que, tipo, aqui em Blumenau, por exemplo, tem uma faixa de horário que não tem ônibus, né? Então tem uma faixa de horário ali na madrugada que não tem transporte público, o transporte é simplesmente interrompido. Então, imagino que deva passar tudo isso pela cabeça das pessoas, assim, sabe? Enfim, grandes brisas sobre dirigir, gente. Nossa, muito, né? Quando para pra pensar, é um assunto que parece tão simples, mas ele tem tantas camadas e tantas coisas que eu acho que renderia muito mais, assim. Uma outra coisa que eu queria que a gente pensasse, já pra gente ir se encaminhando, assim, pros nossos finalmentes, é sobre viajar sozinha. Amo! É uma coisa tranquila pra vocês? Quais são os cuidados e as recomendações, assim, que vocês dariam? Porque eu, quando viajo sozinha, e é muito comum, sempre escuto alguma mulher dizendo assim, nossa, mas você vai sozinha? Sabe?
Olha, como está tudo conectado realmente. Agora, em setembro, essa semana, completa 1 ano da minha primeira viagem sozinha. Ai, que demais. Você foi pra onde? Foi uma viagem cheia de primeira vez. Foi a primeira vez que eu viajei sozinha, foi a primeira vez que eu andei de avião, foi a primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro. Ai, gente, logo Que pra tudo! onde? Essa cidade mais Meu Deus, Marina pira agora. Então, assim, foi tudo debutando de forma, assim, geral, em questões de viagem. E por incrível que pareça, eu achei que eu ia ficar com medo. Assim, acho que o sentimento que ia me dominar muito era esse, assim, do medo do desconhecido e o medo normal, né, que mantém a gente vivo. Mas a euforia e a possibilidade da descoberta foi maior. Então, saber que eu estava ali sendo meio que dona, fazendo aquele linkzinho aqui com o nome do podcast. Maravilhoso. Ser dona da minha vontade de ir e vir, assim, de conseguir fazer as coisas, de ter essa autonomia, essa independência mesmo. Eu sou filha única, então eu sou muito ligada à minha família, aos meus pais, e foi, acho que uma das primeiras vezes onde eu fiquei mais tempo, fiquei mais ou menos 1 semana lá. Então eu fiquei mais tempo afastada fisicamente, assim, dos meus pais. E isso abriu muito, assim, a minha cabeça. Me fez ver como a possibilidade também de viajar, de conhecer outros locais, de vivenciar de uma forma diferente coisas que eles não tiveram oportunidade, ou que meus pais não tiveram oportunidade, como isso abriu, assim, a minha cabeça. E eu acho muito por isso, por eu não estar tomada pelo medo, ter ser muito mais, né, da descoberta, da euforia, assim, eu acho que eu consegui me concentrar muito mais nas coisas que eu queria fazer e planejar isso de uma forma com mais calma, entendendo aonde eu ia primeiro, aonde eu ia depois, quem precisava saber onde é que eu estava, a hora que eu estava, e compartilhando muito com as pessoas. Eu fui, nessa viagem específica, eu fui conhecer pessoalmente hoje o meu sócio. Então, ele mora em Portugal, ele veio para o Rio e eu de Salvador fui também. Então, quando a gente chegou lá, eu procurei ficar num hotel que era perto da casa onde a gente estava. Eu procurei, foi em Niterói. Então, quando eu fui passar alguns dias no Rio mesmo, na capital, eu procurei um hotel que também ficasse próximo ao aeroporto. Então, assim, está muito cercada, muito bem planejada, mas se quer um conselho, assim, de verdade, é aquela coisa. Compre a passagem, depois você decide. Tá com a passagem, não tem jeito, você vai dar um jeito de ir, de se organizar, porque é aquela história, se você for esperar ser feliz para poder gargalhar, você pode morrer sem dar uma risada. Então, assim, força, vontade, se planeja, confia em você, se cerca de pessoas que você pode confiar, mantém todo mundo atualizado, mantém um roteiro, assim, mas vive, sabe? Tem um ditado africano que diz, quando a morte te encontrar, que ela te encontre vivendo. Então, vivam. Que bonito. E a sua, Lari? A Lari tem 50 mil viagens sozinha, né? Tá uma sacanagem ela deixar ela falar aqui. Não, assim, ó, é que eu fiquei pensando, é que eu comecei a viajar sozinha pra visitar minha família, né? Quando eu fui fazer faculdade, morava em outra cidade e tal. Então, sei lá, uma vez a cada 2 meses eu pegava o busão e ia. E eu lembro que quando eu mudei pra fazer faculdade, eu tinha um pavor, assim, de andar na cidade. Sabe? Porque, um lugar novo, eu tinha 18 anos. E aí tinha toda uma lenda, assim, urbana, né? De que Itajaí era uma cidade muito perigosa. Então, eu tinha muito medo, assim. Na época, eu tinha crises de ansiedade, assim, pra ir, tipo, no mercado no final de semana. Mas eu fui melhorando, né? Fui perdendo medo, fui conhecendo melhor os lugares, sabendo os horários também. Eu acho que tem muito disso. E também, eu acho que hoje em dia, a gente tem muito mais facilidade de comunicação, de locomoção. Então, pra quem tá preocupada, pra quem tem medo, tipo, eu vou pegar o carro pra ir, sei lá, pra uma outra cidade, compartilha a localização com alguém, sabe, no WhatsApp. É uma coisa muito simples, mas, tipo, dá uma segurança, né? Porque, minha mãe, quando vem me visitar, por exemplo, ela compartilha a localização. Ela tá saindo e aí a gente vai olhando. Não, tá passando em tal lugar, tá chegando. Eu acho que já é uma coisa bem simples que faz bastante diferença. E sim, planejamento também é bem importante. Eu sou uma pessoa que sempre planeja muito bem os rolês, que investiga muito. Eu vim da época que eu viajei, né? Quando o dólar era barato, aquelas coisas todas. Tinha blog
blog, né? E aí eu fuçava muito em blogs, assim, relatos de mulheres viajantes pra ver o que elas recomendavam, o que não recomendavam e tal. Então era meio que por aí. Super. Cara, eu viajo muito sozinha a trabalho, né? Acho que essa é a primeira coisa. Minha primeira viagem de avião foi a trabalho sozinha. Eu tinha 18 anos e fui pra Porto Alegre sozinha. Pânico, caos, gritaria. E aí eu lembro que o meu chefe na época me deu um conselho que eu acho muito maravilhoso e eu dou até hoje para as pessoas que vão viajar, que é: ninguém que vai te atender na companhia aérea, no não sei o que, sabe que é a sua primeira vez. E tudo que você for perguntar, tudo que você for fazer, ele já passou por isso antes. Outra pessoa já passou por isso antes. Então você não vai inédito em nada, gatinho. Sabe, você não é a pessoa que vai ser lembrada como a pessoa que, sei lá, perguntou uma coisa idiota. Porque essa coisa idiota já deve ter sido perguntada 50 mil vezes. Então, a primeira coisa que eu botei na minha cabeça foi essa, assim. Então eu tenho zero problema, desde aquela época, em fazer qualquer caminho sozinha, porque eu pergunto. Eu fico pensando que as pessoas devem saber o que me responder. Então essa foi uma experiência que eu acho que também me abriu muito a cabeça, assim. Eu nunca tinha viajado sozinha, nunca tinha viajado de avião, tinha 18 anos, fui a trabalho e foi uma parada, tipo, fui pra entrevistar uma fonte e aí eu ia ficar lá, ia entrevistar à tarde, ia ficar uma noite lá. E aí meu antigo chefe, gente boníssima que sempre foi, me falou assim: cara, quem vai pagar essa conta é o nosso cliente. Então almoça num lugar legal, traz a nota e aproveita que é a sua primeira viagem, você vai lembrar dela pra sempre. Então, essa é uma coisa que pra mim ficou muito marcada, assim, como essa primeira viagem foi importante pra que eu desenvolvesse o gosto por viajar, assim, entendesse como seria viajar depois, assim. E eu sou o contrário de vocês duas, tá? Eu sou uma péssima viajante. Eu não pesquiso as coisas, eu deixo tudo pra cima da hora. Eu sou a pessoa do deixa a vida me levar, a vida leva eu, total, assim. O Rio é a minha cidade favorita no mundo, né? Então eu já fui, eu acho que umas 2, 3 vezes sozinha pra lá, passar um tempo. E sempre foi assim, cara, eu vou em tal lugar e tal lugar. No meio do caminho eu vou fazer o que me der vontade. Já teve vezes que eu viajei pra alguns lugares e decidi que eu ia ficar no hotel, aproveitando uma cama boa e um chuveiro bom. E tá tudo certo também, sabe? Acho que viagem é pra você fazer o que você tem vontade. Se o que você tem vontade é... E esse é o louco, assim, de viajar sozinha. É saber identificar o que você tem vontade de fazer. Porque quando você tá em grupo, assim, você tá em casal, ou você tá numa família, ou você tá com amigas, é sempre uma coisa que vai acontecendo meio de acordo, democraticamente, meio sem querer, assim, né? De acordo com o que a maioria quer, vai, e a coisa meio flui, assim. E aí, pra mim, viajar sozinha tem muito disso, assim, parar e pensar, cara, o que eu quero fazer? O que sabe? Óbvio, dentro de um contexto, dentro de um orçamento, dentro de uma possibilidade, mas o que eu tô com vontade de fazer? E essa, pra mim, é uma grande descoberta que todas as mulheres merecem viver, assim, de ir pra um lugar onde você não tem ninguém, isso ser ótimo, e você poder aproveitar e desfrutar desse seu desejo, entender o seu desejo, assim. Bom, a gente chega na nossa mesa de bar, aquele espaço gostosinho pra gente contar o que a gente tá lendo, vendo, ouvindo, seguindo, tudo mais. Eu quero lembrar da nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/Donas da P Toda. Um recado pras nossas apoiadoras, né? Estão recebendo mimos, as apoiadoras aí que contribuem com R$30 ou mais por mês. E também rolou um sorteio entre as apoiadoras que contribuem com a faixa de R$15 a R$30. Foi atrasado, desculpa, tá? Desculpa, é muito difícil pra mim decidir, né, Marina? É muito Ela difícil sofre. fazer escolhas. Eu sofro demais e por isso que atrasou, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Cada uma de vocês vai receber um livro que foi escolhido com muito carinho aí, com autoras mulheres. Tem Jaridia Arraes, tem Helena Ferrante. Nossa, tem muita coisa legal, tá? Espero que vocês gostem mesmo. Ela sofre e a gente tá fazendo 1 zilhão de coisas também. Então, não é só o sofrimento da Larissa, é também um pouco de sobrecarga, que as malucas resolvem fazer 1 zilhão de coisas. Mas vai chegar e vai ser um presente muito legal, eu tenho certeza. Quero lembrar vocês também que tá chegando o nosso evento, hein? Mas agora tá chegando real oficial. Antes era um médio chegando, agora é chegando, no caso. Então, o nosso evento acontece no dia 23 de setembro, na Casa Raíssa. É um evento que tem o patrocínio de Ailos. Vai ser um encontro muito legal. A gente tá, assim, completamente surtadas. No dia que a gente tá gravando esse episódio, a gente recebeu um dos brindes que vocês vão receber. Então, estamos muito felizes. Então, aproveitem, se ainda tiver ingresso.
E fiquem de olho, porque vou ouvir boatos de que vai ter vídeo, olha, um monte de coisa. Segue a gente lá no @donasdapetoda pra ficar de olho no que vai rolar. E no dia 21 de outubro, nós vamos estar também no Shift Festival aqui em Joinville, falando sobre redes sociais. Vamos fazer um divanzinho sobre redes sociais com a nossa amiga Beatriz Guarese, autora da newsletter Beats to Brands, que se você também não assina, já corre lá pra assinar, porque vale muito a pena. É isso, Bru, conta pra quem nos ouve como as pessoas te acham nas redes sociais, faz o teu merchan aí. Então vamos lá, gente, vai ser jabazinho aqui. Os meus textos estão no site ui.digital, W-E-E, então W-E-E.digital. Tem o texto que foi base aqui para essa nossa conversa e vários outros falando sobre trabalho, sobre ansiedade, sobre a nossa relação com o mundo e muito mais. Também tem o meu Instagram, que é o bruna.docarmo, e lá tem tudo sobre mim, a gente pode conversar, vai ter outros perfis que eu gerencio, como o das Primocas que eu falei aqui, como o perfil do meu apartamento, agora que eu estou montando, mobiliando. Então, é geração de conteúdo? Segue lá que a gente vai ter um conteúdo de qualidade. Talvez para rir um pouco do desespero da garota, talvez. Mas tamo aí. Me segue lá que a gente ri junto. Tudo. Eu amo a multifacetada. Ela fala de primas, ela fala de apartamento, ela fala de comunicação, meu amor. Ela fala de tudo que ela quiser, porra. A gente joga nas ondas, a gente cobra escanteio e vai para cabecear. A gente faz de tudo aqui. Perfeita. Muito bom. E também queremos 2 dicas de coisas que você tá lendo, vendo, ouvindo. Fique à vontade. Como o que inspirou, né, o texto que foi pauta aqui da nossa conversa foi com a Djamila, então eu trouxe 2 livros dela que amo, que é o Pequeno Manual Antirracista e o Quem Tem Medo do Feminismo Negro. A Djamila é uma pensadora, assim, né, excepcional. Acho que é importante a gente ter esse contato e entender que os intelectuais não estão nesse Olimpo onde são intocáveis. Quanto mais próximos a gente estiver, melhor. E todo mundo é intelectual de alguma coisa. Então, você, ouvinte que está aí consumindo esse conteúdo de qualidade, acredite nessa intelectualidade. Boa. Sabe que posso fazer um comentário, Bru, sobre Djamila e que tem a ver com esse episódio? É muito interessante ouvir a Djamila falando sobre esse lance de dirigir, né? Porque você vê a Djamila altamente empoderada, dona da porra toda, real, oficial. E quando ela fala sobre isso, sobre como ela não tinha pensado, não tinha acesso, depois tinha receio, a gente percebe como esse lance de dirigir é realmente uma questão, né, para mulheres, independentemente da sua posição social, do seu lugar no mundo, enfim, como é uma questão, né? Como a mobilidade faz parte, assim, é uma necessidade nossa que às vezes a gente, por vontade, falta de vontade, ou por N outras questões, raciais, sociais, enfim, a gente negligencia, né? Então eu achei muito bonito ela se expor dessa forma, assim, falar sobre as suas dificuldades em relação a dirigir, como ela foi provocada pela filha a tirar a carteira de motorista. Lindo, né? Acho muito legal. Ela é tudo, né? E aí, Marina, suas dicas? Vamos lá, eu quero dar 2 dicas. Uma é um auto-merchan. Porque eu decidi que hoje eu tô com a autoestima boa. Oba! A lua tá em leão, amiga, é isso. Não, eu até já comentei com você. Eu tava pensando, nesses últimos tempos, surgiram vários podcasts aí incríveis, que eu amo, sobre contação de histórias, né? E aí, eu lembrei que a gente fez um documentário em áudio há muito tempo atrás, sobre calcinhas, que tem muito essa vibe desse nosso papo de hoje, né? Um papo que parece despretensioso, mas que se vai abrindo gavetas, literalmente, e vai saindo várias questões sobre ele. Então quero nos auto-indicar, sim. Quero indicar o nosso documentário Donas.doc sobre calcinhas, que a gente lançou em 2020 e é um projeto do qual a gente se orgulha muito, 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 muito. E às vezes a gente esquece o perrengue que foi e o trabalho que deu. E a gente não deveria, porque é um projeto muito legal. Então, se você ainda não ouviu, é só digitar no seu buscador aí, donas.doc/calcinhas, ou lá no site, no www.donasdapetoda.com.br/calcinhas. Lá também tem várias informações, vários extras, várias coisas que a gente fez sobre esse assunto, e eu acho que vale super a pena ouvir. E aí a minha outra dica é um TEDx
de uma mulher que eu admiro, assim, num grau que eu não tenho nem palavras. Eu vejo o Instagram dela, sabe quando você fica nervosa, assim, de tão apaixonada? E assim, tipo, ai, ela atualizou, ai, que delícia. Que é a Joyce Bert, que é uma arquiteta e pensadora e escritora e filósofa. Ela tem uma coluna no Universa e ela fez um talk no TEDx Blumenau falando sobre direito à cidade. Tem bastante a ver com esse nosso papo. Ela não fala exatamente sobre trânsito, mas ela fala sobre outras construções relacionadas à arquitetura das cidades que privilegiam certos grupos, que excluem outros. Então é um papo muito interessante que traz várias reflexões sobre a cidade que a gente vê todo dia, assim. Por que algumas coisas são como são e o trânsito tá nesse contexto. Então, é um TEDx, do TEDx Blumenau, da Joyce Bert, que o nome é Raízes da Violência Urbana e o Direito à Cidade. E você, amiga? Bom, eu vou indicar primeiro um filme, que é Thelma e Louise. Maravilhoso! Eu acho que eu já indiquei esse filme aqui, mas eu amo, gente, meu Deus. Road movie com mulheres amigas. Somos amigas, somos irmãs, aquela coisa toda. E é muito lindo. Eu acho que é um dos filmes, assim, que eu mais gosto de assistir na vida. São duas amigas aí que saem numa aventura, aprontam altas confusões. E, enfim, é muito bom. Susan Sarandon, Dina Davis, filme dos anos 90. É gostoso demais esse filme, se não me engano, tá no Prime Video. E aí, eu vou indicar também um perfil que apareceu pra mim esses dias atrás nas redes, que é o Underline Findus. O que é esse perfil? É o perfil da Gabriele e do doguinho dela, o Juliano. A Gabriele, ela tá viajando de bike. Se eu não me engano, ela saiu do interior de São Paulo e ela tá indo até o Ushuaia. É uma viajante independente, de leve. E agora, especificamente, neste momento, ela tá viajando a pé por Santa Catarina, sabe? Então, tem, assim, é muito curioso. O conteúdo dela é super bonito, assim. Então, fica aí a dica, né? Você não precisa sair viajando a pé pelos lugares, mas, né, às vezes, olhar, assim, e ver outras mulheres e admirar a coragem delas em desbravar o mundo de formas diferentes também é muito gostoso. Nossa, eu tô aqui no perfil, eu quero ser amiga dela. Será que um dia ela vai nos ouvir? Eu mandei mensagem pra ela, mas ela não viu. Querendo fazer amigas, eu amo. Bru, muito obrigada pela sua participação. Você já é de casa, então quando quiser, não precisa ter carteira de motorista, só chegar e você pode falar do que você quiser aqui. Tá bem? Ai, gente, eu agradeço. Foi uma delícia. Quero já ser adotada por vocês. Já foi, já. Na fila de espera. Já é nóis. E muito, muito, muito obrigada. Fechou. Até semana que vem, gente. Beijos. Beijo. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.